Amém? Todos os homens, quem for homem fica, quem não for, venha para a gente fazer a oração da libertação. Amém? Você pode tomar lugar em nome de Jesus. Que alegria poder estar mais uma vez aqui neste lugar com vocês, nessa casa com vocês. E é saber o quão Deus é bom, o quanto esse amor de Deus por nós chega ao ponto de nos constranger. Amém? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Então, essa semana Deus tem ministrado muito ao meu coração. E algo que eu tenho procurado em Deus é caminhar na direção dEle. É caminhar conforme o propósito que Ele tem e que Ele quer para a minha vida. E o maior desafio que nós, como os cristãos, temos é decidir caminhar alinhado com a vontade de Deus. O maior desafio, a maior batalha que nós temos é obedecer à direção de Deus. Então, diante disso, a palavra que hoje vos trago é uma palavra que talvez confrontará você. Uma palavra que eu oro que seja profunda ao teu coração. E que o Senhor possa ver. Deus quer falar com você hoje. Eu vou esperar todos entrarem no templo e sentarem-se para ouvir a palavra. E aí eu vou começar com uma oração. Em seguida, começo a palavra. Todos já estão dentro do templo? Do reino. É a nossa escola, o DNA do reino. Ela passa pela escola da vida, ela passa pela trilha do crescimento e ela passa também pela escola de gigantes. E hoje pela última fala, ele está falando que vai fazer. E já no próximo domingo, eles têm uma prova de conhecimento de todo o conteúdo. E no outro domingo, eles têm a formatura deles aqui na igreja. E vai ser um momento muito especial. Eu já quero convidar você a estar aqui conosco nesse domingo tão especial. De formatura. Porque será uma bênção. Amém? Pega a tua Bíblia aí. Abre a tua Bíblia. Em 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1, verso 13. Está aqui atrás, se você já puder colocar. 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao 13. E olha o que o texto diz. Olha o que o texto está dizendo para nós. E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar um de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira e contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Diga comigo, merece a morte. Diga de novo, merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem.
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Por quê? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o teu pecado. Você não morrerá. O Senhor perdoou o teu pecado. Você não morrerá. Feche teus olhos, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, graças te dou por essa mensagem, graças te dou por essa palavra. Espírito Santo, eu te peço, flua através da minha vida, fala a tua igreja, fala aqueles que nos ouvem pelas redes sociais. Fala, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós somos carentes de Ti, nós precisamos tanto de Ti. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa palavra hoje: pecado. Quem já ouviu falar dessa palavra, pecado? Levante a mão aí, quem já ouviu falar dessa palavra. Uau! Para mim é uma grande novidade você ouvir falar dessa palavra. Estou brincando, queridos. Essa palavra, ela é diária, nós ouvimos ela desde pequeno. Vocês já ouviram aquela frase que diz: conte tantas vezes uma mentira até que ela se torne verdade? Pois muitas vezes, queridos, nós estamos vivendo isso em relação ao pecado. Cometa tantas vezes aquele pecado que ele vai se tornar uma verdade. Vai se tornar um costume para nós. Vai se tornar um costume, sim ou não? Eu posso entender aqui com esse texto que nós lemos, e eu quero introduzir essa palavra dizendo que a maior necessidade que a igreja tem não é entretenimento, não é fama, não é estrutura. A maior necessidade que a igreja tem são de homens e mulheres quebrantadas diante de Deus e apaixonados por aquilo que Deus é apaixonado. A maior necessidade da igreja, queridos, não é uma baita estrutura, não é um entretenimento, não é fama. A maior necessidade da igreja hoje são homens e mulheres quebrantados e apaixonados por aquilo que Deus é apaixonado. Sabe, o pecado, ele não destrói apenas aquelas pessoas que o praticam. O pecado, ele também rouba a paixão por aquilo que Deus tem paixão. O pecado, ele enfraquece a oração do cristão. O pecado, ele destrói o testemunho. E o pecado afasta o homem do propósito eterno. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que andava com Deus. Mas um pecado abriu portas para outros pecados.
Um pecado que ele tentou esconder, que ele tentou ocultar, que ele fez com que ninguém falasse nada. Ele tinha pessoas cúmplices desse pecado, então ele tentou esconder, tentou ali, e fingia que estava nada acontecendo, estava tudo tranquilo. Mas esse pecado abre portas para tantos outros. Agora presta atenção às portas que Davi abriu por um pecado. Ele abriu a porta do adultério, que levou ele ao engano. E o engano levou ele ao assassinato. Mas algo interessante. Mas quando Davi reconhece a sua condição, ele encontra misericórdia. Mas não é a misericórdia do homem, ele encontra a misericórdia de Deus. Sabe por que o profeta disse: você não vai morrer? Sabe por que o profeta disse: você não vai sofrer a consequência do teu pecado, que é a morte? Ele diz: você não vai morrer. Se nós olharmos o texto um pouquinho mais acima, ele diz assim: eu pequei. Eu pequei. Reconhecimento. E imediatamente a resposta de Deus veio através do profeta, dizendo: Deus já te perdoou e você não vai morrer. Qual é o antídoto para não morrer em relação ao pecado? É a misericórdia, é o perdão de Deus. Mas eu quero ir mais profundo hoje nesta palavra. Entenda algo: é o pecado que rouba a paixão por aquilo que Deus ama. É o pecado que nos tira do alinhamento de Deus com Deus. É o pecado que nos tira da caminhada com Deus. É o pecado, queridos, que nos faz independentes de Deus. E é o pecado que nos faz sofrer. E é o pecado que nos destrói, que nos arrasa. Nós queremos uma vida abençoada, nós queremos uma vida de vitória, uma vida de conquista. Nós falamos sobre prosperidade, nós falamos sobre 7 passos disso, para que você alcance a tua vitória. Nós falamos sobre tantas coisas, queridos. 5 passos daquilo, 2 passos para aquilo outro, e não sei o que, e não sei o que. Mas esquecemos de algo muito importante. De algo que é a essência do reino, a essência do evangelho, para que nós possamos viver uma vida próxima, uma vida abençoada. É que o verdadeiro avivamento, o verdadeiro perdão, a verdadeira graça, o verdadeiro favor, começa quando eu e você, ou quando nós abandonamos o pecado. Pastor, você está falando isso para mim, é para o pessoal lá fora. Não, estou falando para você que está aqui dentro hoje. E até hoje não abandonou o pecado. Pastor, mas eu não faço isso. Mas você está fazendo coisas tão pequenininhas que você diz: Deus tem nada a ver. E eu vou dizer uma coisa: esse tem nada a ver, e vai te levar para o inferno. É esse pecado que você diz que não tem nada a ver, que você acha tão pequeno, e vai te levar para o inferno. Que isso, pastor? Você diz: na igreja não tem fogo. Você diz: não sinto a presença de Deus. Você diz: estou desanimado. Você diz: não estou afim, não estou afim. Mas na verdade, queridos, presta atenção, isso não é a igreja. Isso não são as pessoas. Isso é você. Como assim, pastor? É você com o fogo apagado por causa do pecado. Por quê, pastor? Porque o pecado apaga o fogo espiritual. O pecado apaga o desejo por Deus. O pecado destrói a tua vontade de vir à igreja. O pecado destrói a tua comunhão com Ele. O pecado destrói a tua comunhão com teu irmão. O pecado, queridos, ele vai te envolvendo, ele vai te tragando, ele vai te escravizando até o ponto de você estar completamente envolvido por ele. Foi assim que aconteceu com Davi. O pecado faz você perder a sensibilidade espiritual.
E a perca da sensibilidade espiritual faz com que você se torne uma pessoa fria, sem quebrantamento, sem intimidade, sem choro, sem a verdadeira alegria, uma alegria fantasiosa. Você se mascara, você veste uma máscara. Presta atenção no que eu quero dizer. Quando Davi começou a cometer os seus pecados, esses pecados, Davi já não estava atento à presença de Deus. Davi estava preocupado em se esconder. Davi estava preocupado em esconder o pecado que ele estava cometendo, ou que ele havia cometido. Ele não se preocupou em se render ao Senhor. Ele não se preocupou naquele momento em entender que haveria o castigo da parte de Deus, que haveria a cobrança da parte de Deus, que Deus iria realmente confrontá-lo. Ele não se preocupou com isso. Davi, ele começou a andar na caminhada do pecado. Então ele não atentou mais para a presença de Deus. Enquanto ele deveria estar na guerra, onde é que ele estava? Ele estava no palácio. Ele manda os seus para a guerra e ele fica ali no palácio. Ele não atentou, queridos. Então ele se acomodou naquela posição, naquele momento. E nisso veio a oportunidade. E Satanás precisava. E Davi fez o que fez. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, verso 1, que diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. E nós continuamos. Aí o texto diz: porém Davi ficou em Jerusalém. Aprenda uma coisa: uma pessoa sem paixão é uma pessoa longe do coração de Deus. Uma pessoa sem paixão por almas, sem paixão para ajudar o próximo, é uma pessoa longe do coração de Deus. Está alinhado com Deus, está alinhado com a paixão que ele tem por almas. A palavra diz que um abismo chama outro abismo. Talvez você diga: pastor, mas eu não estou em pecado. Você que pensa. Você que pensa. Às vezes nós estamos vindo tão bem para a igreja, estamos felizes de estar na igreja, e de repente algo impacta-nos de tal forma, a palavra nos impacta de tal forma, que nós reconhecemos que estamos errados. Nós queremos avivamento, nós queremos fogo, nós queremos unção, nós queremos manifestação do Espírito Santo, mas não haverá manifestação do Espírito Santo enquanto o pecado não sair. Enquanto não houver choro, enquanto não houver arrependimento, enquanto não houver quebrantamento. Nós queremos ver o manifestar da glória de Deus, mas o manifestar da glória de Deus não virá enquanto não houver reconhecimento de pecado. Ah, pastor, mas eu não tenho pecado nenhum. Você que pensa. Você que pensa. Davi, ele tenta esconder o pecado. E por tentar esconder o pecado, ele acaba também derramando sangue inocente. Quantas vezes queremos nos esconder de Deus, e para nos esconder de Deus, tentamos justificar aquilo que estamos fazendo, que não agrada a Deus, que é pecado. Aprenda uma coisa: o pecado nunca fica isolado. O pecado nunca fica isolado. Ele cresce, ele prende e ele destrói. Ele destrói o que você tem de mais precioso, a tua comunhão com Deus, o teu alinhamento com o propósito de Deus. Aprenda uma coisa: não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem quebrantamento. Não existe avivamento sem arrependimento de pecado. Sabe o que Davi fez? Ele reconheceu, quando confrontado, ele reconhece diante do Senhor que ele havia pecado. O problema da igreja hoje é que não está mais
chamando de pecado aquilo que é pecado. Sabe o que Davi disse a Natã quando ele foi confrontado com o pecado? Ele disse assim para os soldados: peguem Natã e joguem dentro daquele poço. Porque ele veio até a mim, eu, o rei de Israel, para me acusar. Para apontar o dedo para mim. Ele era rei, ele podia ter feito isso, sim ou não? Sim ou não? Mas ele decidiu se libertar. E ele disse: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Talvez nós estejamos pecando contra o Senhor e dizemos assim: é tão pequeno esse pecado, Deus nem vai contar isso. Às vezes dizemos: Deus sabe do meu coração. Às vezes falamos: Deus me entende. E nós cobrimos o nosso pecado com uma justificativa, achando que está justificado diante de Deus. E na verdade não está. Nós temos que entender isso hoje. Aprendam isso hoje. O pecado não confessado, ele é um impedimento do grande avivamento de Deus na tua vida. O que o reconhecimento do pecado produz, igreja? Produz quebrantamento. O arrependimento do pecado não produz justificativas. Não produz argumentos. Argumentos e justificativas quem dá é quem ainda continua no pecado. Mas o reconhecimento do pecado, ele produz quebrantamento na presença de Deus. Quando Davi reconhece o seu pecado, o que ele faz? Pequei. Muitos estão perguntando por que Deus não se move? Por que Deus não faz mais como fazia? Será que Deus mudou? Será que Deus é outro Deus? Não, queridos. Somos nós, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Ah, pastor, mas eu não estou em pecado. Quem disse? Eu não posso lhe julgar. Mas o Espírito Santo pode te dizer. Senhor, por que tu não faz os milagres que fazia antes? Senhor, por que não tem os avivamentos como tinha antes? Avivamentos como John Wesley e tantos outros avivalistas, País de Gales e tantos outros. Por quê, Senhor? Por quê? Porque Deus não está procurando só adorador. Deus está procurando corações quebrantados e arrependidos de seus pecados. E hoje o que Deus está encontrando, me perdoe a palavra, são muitos crentes convencidos. São muitos homens e mulheres que dizem ser cristãos, mas estão convencidos. São orgulhosos, são cheios de si. Se escondem atrás, queridos, de coisas, de sentimentos e tantas outras coisas mais. Por quê? Porque são covardes, porque têm medo de se entregar, de se render. Mas querem avivamento, mas querem a graça, querem a glória do Senhor. Mas querem ver Deus mover. Deus não se moverá enquanto o pecado não for confessado, seja ele o tamanho que for. Seja o pecado da negligência, seja o pecado, queridos, da covardia, seja o pecado da máscara, seja o pecado da fofoca, seja qual for o pecado, o tamanho que for o pecado, Deus não se move em meio a pecado. Nós só veremos Deus se movendo em meio ao pecado quando for para castigar. Quem está comigo aqui? Deus não confronta para te matar. Deus não coloca numa ponta o teu pecado para te matar. Não. Ele te confronta para te restaurar.
É para restaurar, ele te confronta porque ele te ama, porque ele não quer te perder. Davi, quando foi confrontado, ele reconheceu quantas vezes, queridos, você luta contra aquilo que Deus está falando com você. Quantas vezes você se brinda dizendo não é comigo? Quantos nesta noite estão se brindando contra esta palavra hoje? Quantos nessa noite estão com um escudo desviando essa palavra de si, porque não quer que entre, porque eu não sou essa pessoa, eu não tenho nada a ver. Queridos, aprenda uma coisa hoje, aprenda uma coisa nesta noite. Se você quer ver o fogo descer, se você quer ver a glória de Deus, se você quer ver Deus agindo, arrepende-te. Arrepende-te. Natan não foi enviado para falar de morte. Natan foi enviado para confrontar e para restaurar Davi. O confronto de Deus nunca é para te matar, meu irmão. Sempre será para te restaurar. Porque Ele te ama. Natan não foi enviado para despertar Davi da sua cegueira espiritual. Natan foi enviado, queridos, para mais do que isso, muito mais. Ele foi enviado para confrontá-lo, porque parecia que Davi estava cego, estava cada dia mais cometendo pecados e mais pecados e mais pecados, queridos, e esse é um abismo chama outro abismo, até que Deus envia o profeta e diz, olha, e conta toda a história, e o profeta diz, essa pessoa é você, Natan, essa pessoa é você, hoje Deus está dizendo, essa pessoa é você, eu não sei o que você fez, eu não sei o que está escondido em você, eu não sei, mas é isso que está impedindo que o Espírito Santo haja na tua vida. É isso que está impedindo de você alcançar aquilo que Deus tem para você. É isso que está impedindo você de ver e sentir o mover de Deus através de você e da tua vida. Em Samuel 12:7 diz assim, então disse Natan a Davi, tu és este homem. Hoje a palavra de Deus para você é, você é esta mulher. Você é este homem. Você tem negligenciado o meu chamado. Você tem negligenciado viver santidade. Você tem mentido. Você tem roubado. Você tem enganado. Você tem sido rebelde. Você é esta pessoa. Você é este homem. Você é esta mulher. Você tem sido teimoso, teimosa. Você tem sido orgulhoso, orgulhosa. Você é esta pessoa. Pecado. Deus não confronta você para te destruir, mas para levar ao arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento de pecado. Quantos de nós vivemos vindo à igreja, caminhando, voltando e fazendo coisas dentro da igreja, queridos, mas o pecado está lá. E nós queremos entender por que a igreja é tão fria, por que na igreja tem isso. Queridos, hoje as igrejas são uma bomba de dopamina. Hoje o negócio tem que ser emoção. O fogo tem que cair, mas não é fogo, quem me perdoa, é fogo estranho. É uma dopamina, é uma emoção fluindo. Mas onde está o verdadeiro arrependimento? Onde está o quebrantamento? Onde está o mover de Deus? Onde está o ímpio? Onde se convertendo? Onde está aqueles que pecam, clamando ao Senhor por misericórdia? Presta atenção no que eu vou dizer para você, queridos. Existiam pregadores no passado, e quando ministrava e falava sobre o inferno, o testemunho conta que eles ficavam agarrados nos bancos da igreja, com medo de ir para o inferno, achando que estavam indo para o inferno. Hoje a gente fala de pecado, e as pessoas ficam olhando para o pregador e falando assim, não sei por que não prega aí sobre 7 passos da vitória. Não sei por que não prega aí sobre uma semana para vencer. Não sei por que não faz uma campanha disso e daquilo. Vocês não vão ouvir isso aqui de mim.
Davi reconheceu o seu pecado diante do Senhor. Por mais pecador que eu seja, a misericórdia do Senhor me alcançou. Por mais pecador que você seja, a misericórdia do Senhor te alcança. Talvez o que você pense que não é pecado é o que está te congelando diante de Deus, é o que está te roubando a tua herança diante de Deus. Davi diz: pequei contra o Senhor. Quando não fazemos aquilo que o Senhor nos chama para fazer, nós pecamos contra o Senhor. Hoje na nossa escola, eu dizia: Deus não quer saber o que você fez para Ele. Deus não quer saber se você cantou, se você dançou, se você operou som, Deus não quer saber disso. O que Deus quer saber é: você viveu, você fez, você cumpriu, você está alinhado à paixão que eu tenho. Deus não tem paixão por ministérios, Deus tem paixão por almas. Alinhar-se ao Senhor, queridos. Todo avivamento, todo fogo, toda glória que desce é para um propósito: gerar arrependimento e alcançar o perdido. Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Salmo 51. É um salmo davídico. Ele fala sobre justamente o que Davi fez lá atrás. Olha o que o salmista diz. E olha o que esses salmos mostram. Mostra um coração quebrantado diante de Deus. Ele começa assim no verso 3 do Salmo 51. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Tem gente que está cego, né? Espiritual, que não consegue enxergar o pecado. Mas Davi, quando reconhece o pecado. Davi, quando reconhece o pecado, o que ele diz? Ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Quantos aqui já disseram isso? Já oraram assim? Quantos? O Salmo 51 é Davi escrevendo e reconhecendo o seu pecado, quando ele adulterou, quando ele mandou matar, quando ele mandou colocar à frente, quando ele mentiu. Aprenda algo: antes da restauração, antes do avivamento, antes da manifestação da glória de Deus, antes, queridos, do mover de Deus, precisa haver a confissão. Antes da alegria existe o quebrantamento, e o quebrantamento é reconhecimento de pecado. Mas hoje vivemos em meio a pessoas egoístas, a pessoas cheias de si, a pessoas, queridos, que se acham mais santas do que outras, a pessoas, queridos, que se acham a um nível elevado do que outras. Mas todos nós somos pecadores, inclusive a pessoa que vos fala. Somos todos necessitados do perdão de Deus. Somos todos necessitados da misericórdia do Senhor. Somos todos necessitados, queridos. Porque muitas vezes nós caminhamos nessa terra achando que não temos pecado. Achamos que somos melhores do que outros. Quando na verdade, muitas vezes nos encontramos em uma posição de hipocrisia. Quando deveríamos andar nessa terra quebrantados e gratos pelo favor de Deus. Davi diz: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Provérbios 28:13 diz:
o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A misericórdia do Senhor, o perdão do teu pecado, do meu pecado, restaura, me restaura e me devolve a paixão pelas almas e a paixão por aquilo que Deus é apaixonado. Você não pode querer usar Deus para o teu benefício. Deus não se deixa ser usado. Pastor, pode alguém estar em pecado e ser abençoado? Abençoado por Deus? Misericórdia. Pode ser, alcançar a misericórdia do Senhor. Mas não se assuste com o que eu vou falar. Grande parte de tudo que acontece na vida da pessoa, que diz que é de Deus, é o diabo que dá. Justamente para lhe manter preso a uma ilusão. A uma ilusão. Muitos fazem campanhas dentro de igreja e recebem o que vieram buscar. Mas não é Deus que dá. Muitas vezes não é Deus que dá. É justamente o príncipe dessa terra para lhe manter no engano. Para que você continue vivendo a sua vida como você quer, do jeito que você quer. Aprenda e entenda. Deus só responde o coração quebrantado. Deus só responde um coração quebrantado. Um coração que reconhece que é pecador. Queridos, presta atenção no que eu vou dizer para você. Não é você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e acabou, não. Na caminhada cristã você comete pecados. E é nessa caminhada cristã que sempre você precisa estar quebrantado para não permitir que o orgulho entre, para que você possa começar a colocar desculpas para o teu pecado, a dizer não tem nada a ver. Quebrantamento te leva à humilhação diante de Deus, quebrantamento te leva a uma dependência de Deus, quebrantamento te leva a reconhecer que sem Deus você não é ninguém, nós não somos ninguém. Deus responde um coração quebrantado. Deus responde um coração, queridos, que está, dolorido pelo pecado, pela vida que está levando e pelo que está fazendo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele escreve no livro de Salmos, no capítulo 51, no verso 1, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Quantos aqui já pediram misericórdia ao Senhor pela sua vida? Vou dizer uma coisa, todos os dias eu peço. Todos os dias. Todos os dias eu peço. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos, destruídos. Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Deus ainda procura homens e mulheres, humildes e arrependidos. Deus ainda procura homens e mulheres humildes e arrependidos. Às vezes nós estamos tão preocupados querendo fazer as coisas na igreja, tudo acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você, para. Recebe essa palavra. Para. Mas pastor, precisa fazer. Para. Mas precisa tudo correr bem. Para, deixa o Espírito Santo guiar, deixa o Espírito Santo fazer, deixa o quebrantamento vir, deixa, para tudo que você está fazendo agora, e diz: Senhor, mais importante é me humilhar na tua presença, mais importante é me quebrantar na tua presença, mais importante, Senhor.
Nós estamos preocupados em fazer acontecer. Mas a palavra de Deus hoje para você é: deixa Deus fazer acontecer na tua vida. Deixa Deus moldar a tua vida. Deixa, mas através do teu quebrantamento Deus virá. Através do teu arrependimento Deus virá. Através do teu confessar os teus pecados Deus virá. Sabe por que não vemos tanto a presença de Deus mais se mover? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Pecado é quando damos mais importância àquilo que queremos do que aquilo que é importante para Deus. Então Deus não age nisso. Então Deus não entra nisso. Então Deus não está nisso. A pior coisa, queridos, é nós andarmos nessa terra dizendo que amamos a Deus e nunca termos sentido Ele, e nunca mais termos sentido Ele, e nunca mais vermos Ele falando, e nunca mais, queridos, ou nunca nem termos ouvido falar de Deus. Deus falando conosco. Sabe por quê? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Talvez você diga: Deus não me ouve. Reflita bem. Peça ao Espírito Santo que te mostre. Há pecado. Qual é o mais importante? Qual é o mais importante? Uma música? Qual é o mais importante? Ficar de pé ali na porta? Qual é o mais importante? Estar transmitindo esse culto? Qual é o mais importante? Cantar? Qual é o mais importante, irmãos? É Deus que está falando isso com você hoje. Qual é o mais importante? Deus falou a Abraão o que é mais importante. Deus disse: anda na minha presença e ser perfeito. É o mais importante. Eles ainda procuram homens e mulheres humildes e arrependidos. Porque o perdão gera transformação. Gera transformação. Sabe o que Davi pediu? Não pediu glória. Não pediu dinheiro, não pediu. Ele só pediu uma coisa. Lá no verso 10 do Salmo 51, ele pede algo ao Senhor. Ele diz: cria em mim, ó Deus, coração puro, e renova em mim um espírito reto. Ele pediu um novo coração. Ele não pediu nada de bens, nada de riqueza. Ele pediu: cria em mim, ó Deus, coração puro, e renova em mim um espírito reto. O pecado, ele endurece o coração, mas o Espírito Santo transforma novamente. Talvez você perdeu aquela alegria por causa do pecado. Ah, mas eu não pequei, foi o pastor que falou mal de mim e eu não gostei. Foi o pastor que falou indireta para mim, eu não gostei. É o pecado. Por causa do pecado. O pecado endurece o coração, mas o Espírito Santo transforma novamente. Quem é restaurado volta ao alinhamento com Deus. Quem é restaurado se alinha novamente à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Depois do arrependimento, Davi desejou ensinar outros a se voltarem para Deus. No verso 13 ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Aqui está um coração alinhado à paixão que Deus tem por almas, o amor que Deus tem por almas. Quando você confessa o pecado, quando você está quebrantado, confessa o pecado, isso gera arrependimento. Esse arrependimento te alinha à vontade de Deus, a paixão que Deus tem
E você se alinha a esta paixão. Aqui está, queridos, o coração de um homem apaixonado por almas. Um homem restaurado, desejando que outros também sejam salvos. Um homem que se tornou-se miserável, pecador, cometeu assassinato, mas teve o coração transformado. Quem está comigo? Olha, eu estava escrevendo essa mensagem pelas manhãs. Eu sempre rascunho toda a mensagem no papel. Esses dias tenho rascunhado a minha mensagem no papel, escrito. E depois me aprofundo ainda mais durante a semana. E uma das coisas que eu pude ver, queridos, é como estamos enganados. É como nós estamos vivendo enganados, achando que está tudo bem. Essa pergunta é: desde que você conheceu Jesus, o que você mudou? E hoje, como é que você está diante de Deus? Você ouve Deus? Você está alinhado ao coração de Deus? A vontade de Deus? Você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça? Quem experimenta a misericórdia de Deus se torna um instrumento de Deus. Você não foi transformado, você não foi perdoado, você não foi restaurado para fazer o que você gosta. Porque no momento que você é restaurado, você é perdoado, você se alinha à vontade de Deus para todos os seus filhos. E qual é a vontade de Deus, pastor? Que outras pessoas possam ser ensinadas que o caminho de Deus é perfeito, que o amor de Deus é perfeito. Quem experimenta a misericórdia de Deus se torna um instrumento de Deus. O pecado destrói igrejas. O pecado apaga o fogo espiritual. Ele rouba a paixão por aquilo que Deus é apaixonado. Sabe, Davi, ele caiu profundamente. Por quê, pastor? Porque ele se afastou da vigilância espiritual. A igreja cai numa frieza profunda, porque se afasta da vigilância espiritual. Perde a intimidade, porque permite que o pecado entre. Perde, querido, muitas vezes até a graça, sabe por quê? Porque permitiu que o pecado entrasse. E hoje vive dizendo, não tem nada a ver. E hoje vive nessa terra hoje como um religioso, não como alguém quebrantado, não como um filho de Deus. Quero que você entenda isso hoje. Não é para o teu mal. Não é para o teu mal. É para a tua vida, é para a tua salvação. Antes de qualquer coisa. Antes de pensarmos em qualquer coisa, antes de fazermos qualquer coisa. Tem que haver arrependimento. Porque é o arrependimento verdadeiro que traz restauração. Tem que haver confissão de pecado. Pastor, não tem. Pecado na negligência. Deus está falando com você hoje qual é o teu pecado. O Espírito Santo está falando, sabe por quê?
Porque o que está impedindo dele fazer o que precisa fazer neste lugar somos nós mesmos. Deus não trabalha, queridos, do jeito que nós pensamos, do jeito que nós queremos. Deus não se molda ao meu querer, ao teu querer. Deus não faz o que você quer na hora que você quer. É nós que precisamos nos moldar à vontade dEle. Isso é muito importante. Antes da alegria da salvação, vem a confissão do pecado. No capítulo 51, no verso 17, o salmista fala os sacrifícios para Deus. Quais são os sacrifícios para Deus? Olha ele dizendo: são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Tem gente que está se achando. Tem gente que está tendo a convicção, a certeza que Deus é com eles. E essas pessoas vão se enganar. Vão ser desenganadas quando ouvirem do Senhor: não te conheço. Não te conheço. Ah, mas você parecia perfeito, eu sou não te conheço. Teu coração nunca foi alinhado ao meu. Teu coração foi sempre alinhado à tua vontade, ao teu querer, ao que você achava. Você queria fazer tudo para mim, mas não fazia nada para mim, tudo era para você. Você queria mostrar que me amava, mas você nunca me amou. Quem me ama ouve os meus mandamentos. Quem me ama vive o meu propósito. Quem me ama está alinhado ao meu coração, assim diz o Senhor. Eu quero estar alinhado ao coração do Senhor. Mas precisa confessar pecado. Eu quero mover, pastor, de Deus nesse lugar. Pecado tem que ser confessado. Pai, em nome de Jesus, sela essa palavra. Pecado. Pecado. Por que as pessoas não fazem algo para... Não fazem. Por omissão, pecado. Não participam por negligência, pecado. Tantas outras coisas mais que estamos vivendo nesses dias. Não alegramos o coração de Deus cantando hinos, não alegramos o coração de Deus limpando igreja, não alegramos o coração de Deus, queridos, tudo isso é bom, é. Mas um coração quebrantado é o que Deus não resiste. Quantos com um coração de verdade, quebrantado de verdade, sabendo, convictos que estão indo para o inferno, já clamaram: misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. O inferno se abriu para mim, misericórdia, Senhor. Porque quantos hoje nós não entendemos, hoje nós não vemos mais isso, hoje nós não vivemos mais isso, hoje não há medo mais do inferno, hoje não há medo mais de ser lançado no lago de fogo, porque há uma frieza, uma cegueira espiritual. Mas vou dizer uma coisa para você: existe céu, existe inferno. E quem não clama pela misericórdia do Senhor está com o inferno aberto diante de si. E nem sequer está vendo, está enxergando.
vivendo o seu evangelho, não o evangelho do reino. Vivendo o evangelho do seu jeito, não o evangelho do reino. Você está com o inferno aberto diante de você. Mas a palavra hoje que Deus está dizendo é: clame pela minha misericórdia. E quem clama a mim, eu responderei. Com choro, com planto. Nem chorar mais você tem vontade, nem chorar mais você chora, por que será? Nem medo mais de inferno você tem, por que será? Porque você já ouviu dizer tanto que se acostumou. Então Satanás diz assim: continue assim, com nada. Fique tranquilo, continue vivendo da forma que você está vivendo. Ele diz: nós vamos nos encontrar. É o que Satanás diz: nós vamos nos encontrar. Ele diz assim: eu e você vamos nos encontrar. Aonde? No lago de fogo. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor, eu sou pecador. Misericórdia, Senhor, eu sou pecador. Misericórdia, Senhor, eu pequei, eu peco contra ti. Misericórdia, Senhor. Não tem mais choro. Não tem mais choro. Não tem mais choro. Joel, capítulo 2, verso 13, diz assim: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Sou pecador, Senhor. Eu sou pecador, Senhor. Eu sou pecador, Senhor. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso da tua misericórdia. Se eu pequei contra ti, eu preciso da tua misericórdia. Hoje é dia de abandonar o pecado. Hoje é dia de voltar ao altar. Hoje é dia de se render completamente ao Senhor. Hoje é dia de clamar. Hoje é dia de clamar pela sua misericórdia. Hoje é dia de pedir ao Senhor: Senhor, misericórdia da minha vida. Ei, Deus está falando: o que você está fazendo para mim é o que eu te mandei fazer. O que você está fazendo para mim se enche de orgulho. O que você está fazendo dizendo que é para mim está te enchendo de orgulho, tá? Pois não é para mim. Eu nunca vi um significado tão forte como a música que diz: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Deus fez de Davi um vaso novo. Tanto a ele um coração novo. E quando ele recebe, ele vai até outros mostrar a alegria de receber o perdão do Senhor. Qual é o nosso problema, pastor? Pecado.